Estima-se que em Portugal cerca de 3% da população sofra de hérnias discais, mas o número de hérnias discais que não dão sintomas é muito superior às que dão. As hérnias costumam aparecer entre os 35 e os 55 anos de idade. Tema para a conversa com o meu próximo convidado, o Dr. Álvaro Lima, neurocirurgião. Muito bom dia, Dr. Como é que se tem uma hérnia sem se perceber que tem? Há hérnias, portanto, que não dão sintomas? Que habitualmente o que nós chamamos a hérnia discal, e vulgarmente se chama, tanto da parte dos médicos como da população em geral, corresponde, na maioria das vezes, a um desgaste do disco e uma perda das características do disco, que é uma espécie de um amortecedor que existe entre as vértebras, e ele, com o passar dos anos e com a realização de alguns esforços físicos, algumas profissões mais exigentes, vai-se degradando e vai perdendo as suas características. Portanto, eu posso ter, se eu tenho uma hérnia discal sem saber que a temos. No fundo, o que poderemos ter é uma discopatia degenerativa. Portanto, o disco já não está nas melhores condições. O que nós chamamos de hérnia discal é quando esse disco sofre uma lesão mais grave, rompe, e há um fragmento desse disco que se desloca para dentro do canal onde passa o nervo, e por isso é que, por vezes, essas situações são muito incapacitantes, dão sintomas graves que obrigam, por vezes, a uma intervenção cirúrgica. Por norma, quando se tem uma hérnia discal, nos primeiros tempos há muitos sintomas, depois a hérnia fica, digamos que, adormecida. É sempre assim? Não é sempre assim. Por isso é que alguns casos acabam por necessitar de uma intervenção cirúrgica, porque os sintomas persistem e as pessoas não conseguem fazer a sua vida normal. Mas há muitas situações em que isso acontece. Portanto, o doente tem os sintomas durante algumas semanas e é preciso aqui, ao contrário dos infartos, é preciso desdramatizar um bocadinho e dizer que estas situações muitas vezes são benignas e são transitórias e, portanto, mas como são muito incapacitantes, as pessoas ficam muito assustadas, vão à urgência, procuram os médicos. Se uma pessoa com uma hérnia tiver uma crise só, digamos que uma vez por ano, vale a pena operar? Não, eu penso que não. Até porque a operação acarreta alguns riscos. A operação hoje em dia é uma operação de rotina, simples e que os riscos são mínimos na realidade. Não quer dizer que não se faça essa cirurgia de ânimo leve sem haver uma razão clínica que seja realmente... podem ficar, nomeadamente, a coxear, com outros problemas. Isso eu penso que é um fantasma que é preciso também... É uma realidade, peço-lhe imensa desculpa, mas tenho conhecimento de vários casos. Não, acontece em alguns casos, mas isso posso lhe garantir que na maioria dos doentes que nós operamos isso não acontece. Portanto, hoje os riscos já são... Hoje os riscos são mínimos e a cirurgia, quando é feita por pessoas que eu penso que na maioria dos casos, que estão habilitadas a fazer esse procedimento e que têm muita prática a fazer esse procedimento, esse tipo de qualquer modo, aos primeiros sinais, acontece. Nada melhor do que fazer uns exames para diagnosticar bem o problema. Sim. Obviamente devemos consultar o médico, sobretudo quando os sintomas são persistentes e incapacitantes. Portanto, também não devemos cair no exagero de tentar aguentar para evitar a cirurgia a todo o custo. Porque por vezes também é dessa forma que surgem sequelas que depois são irreparáveis. Portanto, nada como avaliar caso a caso. Dr. Álvaro Lima, muito obrigado por ter estado aqui no Bom Dia Portugal.